Graça e paz, meus irmãos. Vocês querem saber por que eu estou rindo, né? É porque se eu não viesse, quem ia pregar? Aí eu falei, tá com o coração, estava apertado, né? Não, mas eu viria. Queridos, é uma honra estar aqui esta noite. Uma honra rever o pastor Marcos, a pastora Carla. Não é isso? O senhor continua igualzinho, tá? Não vou falar o que o senhor falou para mim, não. Mas o senhor continua igualzinho, com o mesmo porte atlético, né? Oi? Emagreceu, né? Aqui no cantinho do olho, assim, ó, tá magrinho. Mas é uma honra estar aqui esta noite, no último domingo de 2025. Amém? Mas acho que você não gostou não, hein? No último domingo de 2025. Chegamos no último domingo de 2025, não é isso? Muitos achavam que não iriam chegar, e chegaram, né? E vão continuar até que ele volte. Amém? Mas eu quero refletir com você nesta noite uma palavra dentro dessa série Exercitando a Fé, em um sermão expositivo, para nós refletirmos sobre algumas condutas nossas com base em um exemplo bíblico, tá? E eu vou convidar a você, depois da foto, porque tem que fazer a foto, tem que ficar bonito na foto, não é isso? Fica assim, né? Vamos lá. Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. Eu quero vos trazer uma palavra que tem como tema: quando a fé rompe o silêncio. Quando a fé rompe o silêncio. Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34. Eu vou usar alguns versículos desse bloco de versículos que iremos ler. Todos acharam? Amém? Se você não achou, peça misericórdia, vá no índice. Acharam? Eu espero. Tem gente que está procurando ainda. Marcos. Achou? Não estão nem falando mais amém, a glória a Deus agora, né? E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gastado tudo que ela tinha, e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás comprimida e tocou na sua veste. Porque a mulher dizia, se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. E imediatamente a fonte do seu sangue secou e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saíra virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, tu vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te sarou, vai-te em paz e ser curada desta aflição. Meus irmãos, este mesmo texto, ele está registrado em Mateus, capítulo 9, versículos de 20 a 22, em Lucas, capítulo 8, versículos de 43 a 48.
Mas o evangelista que mais traz detalhes dessa situação ou desse fato foi Lucas, ou melhor, foi Marcos. A história ela começa assim: Jesus ele desembarca em uma cidade, o chefe da sinagoga o aborda, falando de sua filha. E de repente chega uma mulher que tem um fluxo de sangue. Então a história deste chefe da sinagoga ela se encerra, ela para contar a história dessa mulher. Os evangelhos registram a história de uma mulher sem nome, de uma mulher sem voz e de uma mulher sem espaço dentro da sociedade. Se você pegar o Novo Testamento, você vai ver que não há registros oficiais sobre a vida dessa mulher e ao menos o nome dela. Essa mulher não ocupava cargos religiosos, essa mulher não fez discursos calorosos para plateias que estavam seguindo Jesus. Essa mulher, durante 12 anos de sua vida, foram 12 anos de sua vida, foi acompanhada, nesses 12 anos de sua vida, ela foi acompanhada por uma dor física, pela exclusão social, pelo distanciamento religioso e pela ruína financeira. Durante 12 anos, essa mulher tentou resolver um problema que só piorava. Durante 12 anos, essa mulher sangrou em silêncio. A medicina falhou, a religião a afastou, a sociedade a rejeitou, todos haviam fechado as portas para essa mulher. Mas teve um dia que Jesus passou pelo seu caminho. A cronicidade da doença da mulher a colocava num isolamento social severo, tendo em vista que ela não poderia ter contato físico com ninguém. Embora ela pudesse andar pela rua, embora ela pudesse ir ao público, a doença daquela mulher a tornava imunda. E todos aqueles que tocassem uma imunda se tornavam imundos. Quem se sentasse na cadeira daquela mulher se tornava imundo. Essa mulher era uma pessoa psicologicamente destruída. Ela carregava uma doença incurável, como nós lemos no texto, progressiva, estigmatizada e financeiramente devastadora. Todos os encontros dessa mulher durante os seus 12 anos foram encontros de exclusão, porque todos que a viam gritavam: imunda, 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 e todos se afastavam. Essa mulher, ela vive obstáculos e dores no silêncio de seu problema. Mas existia algo dentro dela, e o texto nos revela isso. Existia algo dentro daquela mulher que trazia para ela a esperança de que um dia o seu problema seria solucionado. Essa mulher, diferente de muitos que estavam ali na plateia, muitos que estavam apertando a Jesus, essa mulher trazia em seu coração a fé, a confiança, a convicção e a esperança de se arriscar.
a mulher do fluxo de sangue ou a mulher hemorrágica, ela não apenas cria em Jesus, por aquilo que as pessoas falavam de Jesus, mas ela exercitou a sua fé em situações extremas, em dor prolongada, em exclusão social, em exclusão religiosa, em fraqueza emocional e física, em rejeição pública, porque ela sabia que Jesus estava passando pelo seu caminho. Mas o texto de Marcos, ele nos chama a atenção para algumas coisas. Eu quero que você reflita comigo nessa noite. Que a dor, ela nos isola e ela nos esgota. Os versículos 25 e 26, nós lemos assim, ó: e certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo o que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. O texto, ele relata, ele descreve o sofrimento dessa mulher. Diferente de Mateus e diferente de Lucas, Marcos, ele descreve o sofrimento dessa mulher. Foram 12 anos gastando o que tinha. Foram 12 anos procurando os melhores médicos. Foram 12 anos indo nas melhores clínicas. Foram 12 anos fazendo os melhores procedimentos. Foram 12 anos despejando as suas economias em alguma coisa que não lhe dava solução. A única coisa que aquela mulher carregava era a dor do afastamento, era a dor de saber que ela era imunda. A dor daquela mulher era uma dor silenciosa, era uma dor da alma. A dor daquela mulher era invisível. A dor daquela mulher trazia sofrimento. Um sofrimento temporal. 12 anos. Um sofrimento físico. Vinha sofrendo hemorragias. Um sofrimento emocional. Padecera muito. E um sofrimento financeiro. Despendera tudo quanto tinha. Nós sabemos que muitas vezes as nossas dores, elas ficam guardadas no silêncio do nosso sofrimento. Aquela mulher sabia, e todos que estavam lá perto dela e olhando ela, que assistiam ela, que viam ela, que tinham contato com ela, todas aquelas pessoas sabiam de cor e salteado o que estava escrito em Levíticos, capítulo 15, versículos 25 a 27. Olha o que o texto diz. Também a mulher, quando tiver o fluxo de seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, se deitar todos os dias do seu fluxo, ou melhor, todos os dias do seu fluxo, da sua imundícia, será imunda. Como nos dias da sua separação, toda a cama, sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama de sua separação, imunda. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia de sua separação. E o texto ainda diz: e qualquer que tocar será imundo, portanto, lavará as suas vestes e se banhará com água, e será imunda até a tarde. Então era esse viés religioso que acompanhava essa mulher. A porta que ela deveria bater, que poderia atendê-la com consolo, com paz, com enlevo, essa porta estava fechada. E quando ela se aproximava dessa porta, todos diziam para ela: você, de acordo com a lei, você é uma imunda, e tudo que você tocar se torna imundo, e quem tocar aonde você tocou também se tornará
imundo. Sabe o que restou para essa mulher? O silêncio. Porque a situação dela já dizia tudo que ela era. Meus irmãos, muitas vezes nós nos isolamos na nossa dor, porque a nossa dor nos esgota. A nossa dor, ela nos coloca nas lonas. As nossas dores, muitas vezes, elas nos escondem. As nossas dores, muitas vezes, nos segregam. As nossas dores, muitas vezes, nos fazem ter um rosto de alegria, mas um interior de tristeza, porque estamos sendo solapados pelas nossas dores. E era exatamente isso que essa mulher vivia. A dor do isolamento, a dor de saber que qualquer momento na rua alguém iria gritar: lá vem a imunda. Imagine que todos nós estamos aqui reunidos, sentados, confortavelmente debaixo desse calor. Não é isso? Porque estão todos confortáveis, não podemos negar isso. Sim ou não? Mas essa mulher tinha que ficar lá fora, porque ela não poderia entrar. Sabe por quê? Porque ela era imunda. E isso apertava o seu coração, dilacerava a sua alma, porque ela não poderia ter as mesmas disposições e a mesma entrega que nós temos nesta noite, ou que nós estamos tendo nessa noite. Sabe por quê? Porque a nossa dor nos isola. A dor daquela mulher a calava e a isolava. Colocava-a distante das pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Que a tua dor pode te isolar. A tua dor pode te esconder. A tua dor, ela pode levar você para fora. Talvez a sua dor pode até gritar para você: imundo, imunda, você não presta. A tua dor pode te calar, mas a tua dor não é capaz de te esconder dos olhos atentos do nosso Senhor, aleluia, e Salvador, Jesus Cristo, porque Ele vai passar pelo teu caminho. Aquela mulher, no versículo 27, ela tomou então uma alternativa. Pense comigo. Tudo isso que ela havia sofrido, tudo isso que ela estava passando, todo esse problema que ela carregava durante 12 anos, ela estabeleceu consigo um propósito. E verso 27. O verso 27 nos diz que ela veio por trás de Jesus. A multidão a comprimia, mas ela veio por trás de Jesus trazendo no seu coração um propósito, que era aquilo que ela tinha de melhor dentro de si, além da sua dor. Se eu tão somente tocar nas orlas do vestido de Jesus, eu serei curada. A tua dor não oculta a tua fé. A tua dor não te esconde dos olhos de Jesus. Mas a tua fé te faz ousar rompendo a multidão. Quem era a multidão? A fama de Jesus havia atraído muitas pessoas. Jesus ele estava vindo do outro lado do lago, que era o lago de Genezaré,
Ele estava vindo do outro lado do lago, onde ele havia deixado uma grande multidão. E ele está agora da outra banda do lago, aonde uma grande multidão o aguardava. A Bíblia nos fala que quando ele desembarca, ele vai para uma cidade chamada Gadara. E lá nessa cidade, quando ele está chegando na cidade de Gadara, ele encontra nada mais, nada menos do que um endemoniado que estava isolado e que se feria com pedras. Então Jesus, ele liberta esse homem. Esse homem, essa libertação, ela também veio acompanhada de um outro milagre. Porque quando Jesus saiu de um lado do lago para vir para o outro lado do lago, para a cidade de Gadara, na província de Decápolis, que é onde Jesus estava, esse barco ele foi açoitado por uma tempestade. Os discípulos ficaram todos espantados com o que iria acontecer. E o que Jesus estava fazendo? O que ele estava fazendo? Dormindo. Jesus havia dito para os discípulos: vamos para o outro lado. Jesus estava no barco. Era a certeza de que eles iriam chegar do outro lado. E correu entre eles, entre a multidão, o que Jesus havia feito no lago. Olha, sabe esse Jesus aí? Olha, Jesus, ele parou. Nós estávamos no meio de uma tempestade feroz. O nosso barco estava sendo solapado para todos os lados. E de repente ele se levanta de um sono, ele nem bocejou. E ele ordenou que o vento se acalmasse, que o mar se acalmasse, e tudo se tornou uma calmaria. Então a fama de Jesus o estava precedendo. Muitos ouviram falar de Jesus, muitos estavam sabendo o que Jesus fazia. Na verdade, quando Jesus ele acalma a tempestade, ele demonstra que ele é o Senhor, o Deus vivo. O Emanuel, o Deus conosco, que tem poder sobre os elementos da natureza. Somente Deus tem poder sobre os elementos da natureza. Quando ele liberta aquele homem em Gadara, somente Deus tem poder sobre o mundo espiritual e sobre os espíritos imundos. Então toda a fama de Jesus o precedia. Mas quem era a multidão? A multidão sabia disso? Sabia, lógico. A multidão era o retrato de tudo aquilo que aquela mulher não era. Porque as pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, elas eram religiosamente limpas, socialmente aceitas e publicamente aptas para o convívio. Diferente daquela mulher. Ela era religiosamente imunda, socialmente rejeitada e inapta para o convívio público. Então, quando ela olhava para a multidão, ela via um retrato de tudo o que ela não era, de tudo o que ela não foi durante 12 anos. Se aquela mulher estivesse aqui hoje em Taubaté, na nossa igreja, ela estaria lá fora. E sabe qual é a visão que ela teria de nós? Olha, todas aquelas pessoas que estão lá dentro daquele salão, elas são o que eu não sou. Elas podem o que eu não posso. Elas estão aonde eu não posso estar. A multidão era o retrato oposto daquilo que aquela mulher era. Mas ela determinou no seu coração. A multidão para ela representava uma maratona. Por quê? Porque ela teria que passar dentre as pessoas para chegar a Jesus.
O texto que nós lemos nessa noite nos diz que a multidão apertava Jesus, comprimia Jesus, sacudia Jesus. As pessoas queriam tocar em Jesus. Então a mulher, ela tinha que vencer essa multidão. Mas lembre comigo, quantos anos de dor? 12. De que ela sofria? De quê? De um fluxo de sangue, de uma hemorragia crônica. Uma mulher com uma hemorragia crônica, ela é fraca. Uma mulher com uma hemorragia, nas proporções dessa mulher, dificilmente ela será uma mulher fértil. Essa mulher, ela sofria de fraquezas, talvez de dores pelo seu corpo. Sabe aquele negócio que você caminha e senta, caminha e senta, caminha e senta, caminha e senta? Essa mulher se arrastava. Por quê? Porque ela tinha uma hemorragia constante. Então, vencer a multidão para ela era uma maratona. Mas ela determinou no seu coração: olha, hoje é o meu dia, hoje é a minha hora, hoje é a minha oportunidade. Eu preciso reunir forças, eu preciso exercitar a minha fé, porque se tão somente eu encostar nos vestidos de Jesus, eu serei curada. Ela sabia de todas as dificuldades que ela deveria enfrentar, queridos. Muitos de nós, às vezes, nos vitimizamos. Essa mulher não se vitimizou. Ela não pegou o seu problema e disse: esse é meu problema, eu vou sentar aqui, vou ficar esperando a morte, ou vou ver se Jesus de alguma forma vai se lembrar de mim. Não, ela não fez isso. Muitas vezes nós nos vitimizamos no nosso problema. Nós nos escondemos. Mas essa mulher, ela teve ousadia para romper a multidão. Talvez você veio aqui nesta noite, você está aqui nessa noite, e durante anos dores têm te acompanhado, e você tem se vitimizado, achando que Jesus não tem mais poder para olhar e para curar a sua enfermidade, para curar a sua dor, para sarar a sua dor. Mas eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite: Jesus vai passar pelo seu caminho, e é necessário que você ouse nesta noite, que você coloque a sua fé em exercício e vá em direção a Jesus, porque o milagre vai chegar. Na psicologia, existe um termo chamado barreiras internas. E o que são as barreiras internas? São muros que nós criamos na nossa mente. São ideias que nós criamos na nossa mente, ideias emocionais, que eles vão estabelecendo limites. E esses limites vão gerando rejeição, dor e frustração. As barreiras emocionais ou as barreiras psicológicas, elas criam como resultado o silêncio. Nós aprendemos a não pedir, aprendemos a ficar no lugar da nossa dor. Já viu aquele negócio, aquela pessoa que às vezes está com muita dor e ela fala assim: não mexe comigo não, deixa eu ficar aqui quietinho. Já ouviram isso? Sabe o que é isso? Barreira emocional. Porque ela entendeu que ela precisa administrar a sua dor, que não tem mais solução. Durante 12 anos, essa mulher, ela tentou transpor essas barreiras emocionais. Ela procurou os melhores médicos. Essa mulher procurou os melhores especialistas. Como eu disse, os melhores tratamentos.
Ela foi a outras cidades. Mas a Bíblia nos fala que tudo a tornava pior. Então, nesse dia, ela entendeu, olha, hoje é o meu dia. Hoje é o dia de eu romper a minha multidão. Hoje é o dia de eu vencer a minha luta. Hoje é o dia de eu romper o meu silêncio. Hoje é o dia de eu ver o meu milagre. Hoje é o dia de eu mudar de vida. Não serão mais 12 anos de luta, mas serão uma vida transformada por um simples toque que eu vou dar nas orlas do vestido de Jesus. Então essa mulher vem por trás, para não ser vista, em silêncio, talvez se escondendo, para que ninguém a denunciasse. Essa mulher não trazia mais dor. Essa mulher, pastor Jadson, trazia fé. Essa mulher não trazia mais medo, mas essa mulher trazia ousadia. Essa mulher, ela não olhou para a multidão como um grande desafio, mas ela viu que além da multidão estaria a solução do seu problema, que era Jesus. Sabe qual é o nosso grande problema? É que muitas vezes nós tiramos o foco de Jesus e focamos na nossa dor. Tiramos o foco de Jesus e focamos nos nossos problemas. Nós tiramos o foco de Jesus e dizemos, não, mas tem a multidão. A igreja é longe. O culto é num horário ruim. Eu preciso trabalhar. Orar de madrugada, eu já não durmo direito, então eu não posso orar de madrugada. Eu estou com tanta dor, me deixa aqui quietinho. Deus nessa noite está nos chamando para um ato de ousadia, para nós rompermos as nossas multidões, as multidões que querem nos deixar distantes de Jesus, porque se nós formos em direção dele, um simples toque dele, nós seremos, aleluia, curados, 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 curados pelo Deus vivo, pelo Senhor, o nosso Senhor, aleluia, Jesus Cristo. Oh! Mas no texto tem uma curiosidade. Quantos anos de dor? Dinheiro? Acabado. Seu dinheiro acabou? O dela também. Você está com dor? Ela também. Isso te silencia? Ela também estava silenciada. Mas o texto nos dá uma curiosidade. E essa curiosidade está no verso 27. O texto diz assim, quando ela tinha ouvido falar de Jesus. A expressão grega para ouvir falar de Jesus é essa aqui, não é língua estranha não, tá? É akulsassa peritu insu. Ou seja, aquela mulher ouviu algo tão profundo a respeito de Jesus. Ela não foi aquela coisa assim, Jesus chegou na cidade. Essa é uma informação periférica. Tivemos o culto domingo. É uma informação periférica, sim ou não? Porque não traça detalhes, não tem profundidade.
Mas o texto no grego, ele diz assim, ó, e essa mulher ouviu falar profundamente algo que mexeu com o seu interior, que levou ela a ter uma atitude de fé. E aí você vai entender aquele texto. A fé vem pelo ouvir e ouvir. O que vem primeiro, a fé ou ouvir a palavra? Ouvir a palavra. Essa mulher havia ouvido falar algo poderoso a respeito de Jesus. Ela não ouviu algo superficial de Jesus. A multidão estava ali, e eu não tenho nada contra a multidão. A multidão estava ali para buscar um milagre, solução para os seus problemas, de repente prosperidade financeira, pagar o boleto da conta de luz que estava para ser cortada, uma doença para ser curado, assim como ela. Mas essa mulher, quando ouve falar de Jesus, ela entendeu que o milagre de ser curada do fluxo de sangue era algo periférico. E é isso que o texto está dizendo. Quando ela ouve algo profundo a respeito de Jesus, algo moveu o seu coração, algo moveu o seu interior. Ela não queria mais uma cura simplesmente para o seu fluxo de sangue, mas ela queria uma cura para a sua alma, porque ela entendeu quem era Jesus e qual era a missão de Jesus. Aquela mulher não estava lá por aquilo que Jesus poderia oferecer para ela, mas aquela mulher estava ali porque ela sabia em que Jesus poderia transformá-la. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Quando nós ouvimos o nome de Jesus, ele não pode ser simplesmente um ressoar periférico, mas tem que ser algo que mude, que entre no nosso coração, que revolucione o nosso coração, que mexa com o nosso interior. Aleluia! A ponto de gerar fé. Sabe o que aquela mulher entendeu? Que o importante não estava tocar nas orlas do vestido de Jesus. Aquela mulher entendeu que o importante era quem estava dentro do vestido. Quem estava dentro da veste. Que era Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem poder sobre os elementos da natureza. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que faz o inferno se silenciar. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ela entendeu que Ele era o Deus Todo-Poderoso, que faz o morto ressuscitar. Manuel, você me ajuda? Junto com Mitra. E eu quero parafrasear o que aquela mulher ouviu a respeito de Jesus naquele dia. Eu quero que você sinta aquele momento em que aquela mulher, ela ouve falar de Jesus. Quando ela ouve falar de Jesus, ela não toma a direção de procurar os médicos. Ela não toma a direção de procurar o sacerdote. Ela só tem uma direção. Ela só tem um lugar para ir. Quando aquela mulher, ela entende quem é Jesus, que Ele revoluciona o seu interior, transforma o seu interior. Aquela mulher, ela não olha para a multidão como uma dificuldade. Mas ela toma o propósito. Se tão somente eu tocar nas orlas do vestido de Jesus. Porque não importa o vestido, não importa onde eu vou tocar, não importa quem vai me sacudir, eu tenho um propósito, eu vou tocar em Jesus, aleluia. Você pode ficar de pé? Eu acho que aquela mulher ouviu isso aqui, quer ver, ó? Vamos lá, Manuel.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Foi isso que ela ouviu. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Cante. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O que é que nós queremos? Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eu quero desafiar você nesta noite. Talvez você esteja caminhando durante 12, 13, 14, um ano de sua vida, carregando dor, carregando um sofrimento. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: é o último domingo e é a última oportunidade que eu vou me dar. Mas eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite: que com fé você rompe a multidão dos seus problemas, porque existe no meio da multidão, lá está Jesus. Eu não posso lhe oferecer nada nessa noite, eu não posso garantir nada para você nessa noite, mas eu quero lhe dizer uma coisa: que Jesus é a melhor companhia que você pode levar na sua vida. Eu acho, Manuel, que aquela mulher cantava assim, vamos lá. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Olhe nos olhos de Jesus. Olhe agora nos olhos de Jesus e declare isso para Ele. E eu quero convidar a você que quer receber uma palavra de oração, que você venha à frente. Hoje é o dia de você mudar a sua história. Queremos o teu nome engrandecer. Chega de sofrimento, chega de luta, chega de dor, chega de silêncio. Ei, chega de choro.